Eu sei que tem gente aqui, como veio agora hoje de manhã, desesperada, porque a droga entrou na família. Ela falou: nunca botei o pé numa igreja, eu jurei que não quer botar, mas eu estou aqui porque eu preciso de Jesus, porque talvez tem dores que te trouxeram aqui. Mas Zaqueu, se você subiu na árvore, eu quero te lembrar que Jesus passou embaixo e chamou Zaqueu de volta. E ele falou: hoje eu vou para a tua casa, e eu vou te mostrar que tem um pai amoroso que te ama, Zaqueu. Amém? Lucas capítulo 15. Evangelho de Lucas, o terceiro na lista dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo de número 15, versículo 1. Quem não achou, diga espera. Ora. Quem não achou, Escola Bíblica Raiz, segunda-feira. Vamos lá? Lucas capítulo 15, versículo 1. Eu quero ler 3 versículos. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus propôs esta parábola. Até aqui. Espírito Santo de Deus, fala conosco essa noite. Ministra o coração de todos os meus irmãos que estão aqui e do meu. Que nós possamos sair daqui renovados como águias, voando com força para correr se for preciso. Que a nossa fé saia robusta, encharcada pela Tua graça, animada pelo Teu Espírito, fortalecida pelos irmãos. Por isso, em nome de Jesus, eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, os 5 pães e 2 peixinhos que eu tenho, para que o Senhor possa distribuir. Amém. Esses 6 versículos que eu li antecipam 3 parábolas. As 3 parábolas são da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. A ovelha perdida, você conhece a história, é aquela ovelhinha que saiu de casa. O filho pródigo, você conhece a história, aquele jovem que pediu a herança e saiu de casa. A dracma perdida, você sabe, ela estava dentro de casa, mas precisou ser encontrada. E o alvo de quem ouviu as parábolas é importante. A parábola foi direcionada para os fariseus. Quem eram os fariseus, pastor? Eram os religiosos da época. Eram aqueles que se achavam detentores da salvação. Eram aqueles que diziam, os porteiros do céu, que determinava quem entrava e quem não entrava. Os fariseus, os religiosos, os saduceus, os mestres da lei, eles diziam: você pode ceiar, você não, você deixou a barba crescer, você não pode ceiar. Você pode cantar no coral, mas você não, você cortou as pontas do cabelo. E a gente determina quem canta e quem não canta. Os fariseus eram aqueles que diziam assim: só esse tipo de gente pode entrar, outro tipo não entra, nós decidimos. Interessante que Jesus estava sentado com os pecadores e publicanos, cobradores de impostos. Cobradores de impostos era a pior raça na cultura, na mente dos fariseus, dos religiosos. Imagina hoje o que seria o pior pecado e a pior raça na mente dos evangélicos. É isso aí. Era com esses que Jesus estava sentado, almoçando. E pior, o texto diz que eles vinham para ouvi-lo. Então a fala de Jesus era agradável aos olhos e aos ouvidos do pecador. Os pecadores se sentiam amados, se sentiam incluídos.
Jesus nunca concordou com o pecado, mas amou os pecadores, e os colocava na mesa e sentava com eles. Bom, mas a religião tem um papel fundamental na história e ainda continua tendo. Ela continua até hoje, tentando controlar e determinar como e quem vai para o céu. Não mudou, a religião continua igual. E assim ela vai fazendo vítimas no caminho. À medida que ela vai caminhando, ela vai fazendo vítimas. E aí começa a surgir esses personagens que estavam um dia na casa do Pai, mas não estão mais. Esses personagens que um dia estavam na casa do Pai. O filho pródigo, o texto diz assim: um pai tinha 2 filhos. Tinha 2 o quê? Repete comigo, filhos. Então não era empregado, um pai não tinha 2 trabalhadores, o pai tinha 2 filhos. E não existe ex-filho. Existe ex-esposa, infelizmente, ex-marido, ex-amigo, ex-vizinho, ex-pastor. Mas não existe ex-filho. Filho é filho. E um pai tinha o quê? 2 filhos. Um deles, presta atenção, não é um dos empregados, um filho falou assim: ó, eu quero a herança. Eu não sei por que ele pediu a herança, a Bíblia não deixa claro, mas eu acredito que ele pediu a herança porque ele estava cansado de conviver com o irmão dele. Porque o irmão dele era um religioso, que se achava melhor que ele. A prova é que quando o irmão volta, ele fala assim: ó, esse teu filho aí gastou dinheiro com prostituta, tu dá uma festa para ele. Ele não se alegrou com a volta do irmão. E o filho pródigo fala assim: ó, eu vou embora, eu não quero mais saber de estar na igreja, eu não quero mais saber da casa do pai, eu vou embora. E ele falou: pai, me dá a herança. Meu irmão, me dá a herança. Você só recebe a herança quando? Quando morre. O filho estava dizendo assim: pai, para mim você morreu. É muito sério o que ele fez, não é pouco. E ele sai de casa, ele vai embora. Então o filho pródigo, ele sai de casa, ele deixa a proteção, ele já um dia ele já comeu naquela mesa, ele conhecia a casa do pai, ele conhecia bem a casa do pai. Pastor, como é que você sabe que ele conhecia bem? Ele pensa assim, ó, o texto diz, depois você lê lá Lucas 15, diz assim, ó, eu vou voltar para o meu pai. Na casa do meu pai, até os empregados são bem tratados. Ele conhecia o caráter do pai dele. Ele conhecia, ele tinha memórias afetivas da casa do pai dele. Ele tinha história, ele ouvia as músicas. Então, o filho pródigo, aquele que está desviado, que está longe da casa do pai, que está fora dos caminhos, que foi embora, ele conhece. Não tenta pregar para desviado, você vai tomar uma sova. Não, o desviado, meu irmão, ele prega para você bêbado. Ele puxa um baseado e fala de Jesus para ti. Ele conhece, eu não sei você, mas eu estava lembrando esses dias das músicas que eu ouvia na casa do meu pai, quando eu era pequeno. E ele botava Os Serranos. Fala, puxa, tchê. Não se assustemos. E ele botava os mirins, os farrapos. E eu lembro até hoje, quando eu ouço essas músicas antigas assim, gaúchas, antigas, eu lembro daquele ambiente da casa, mas é uma memória boa, porque eu lembro da família, eu lembro da casa, da mãe, minha mãe que já está com o Senhor. E eu tenho uma memória boa, porque eu sei que era um ambiente bom para mim, aquele ambiente. É uma pessoa que está desviada, meu irmão, ela está lá no mundo. Eu lembro que eu nem sempre fui crente, tá? Quando eu conto essas histórias, vocês têm que entender que eu não era crente. Quando eu estava lá na balada, na casa do rock, na Night Som, ouvindo o DJ Eusébio, as mais nervosas. Aí chegava um crente, olha como é que era. Aí chegava um crente, eu não era crente. Aí chegava um crente desviado, um crente que eu sabia que era crente, mas depois desviou, foi lá para o mundo. Aí o crente chegava na balada, primeiro ele não sabia nem chegar, ele não sabe pecar, ele peca errado.
Para começar, ele começava a dançar, já não sabia. Olha um crente ali, ó. Aí a gente dizia, ó, é um crente, vamos dar cachaça para ele. Vamos dar bebida. E a gente dava bebida. Porque o crente ele não sabia pecar. Então é igual um passarinho que é preso em gaiola. Quando solta, pisa num fio de alta tensão, toma um choque. Ele não tem noção. Ele não sabe voar. Então soltava, ele não sabia nem pecar. Aí ele bebia, plaf, caia bêbado. Aí a gente começava, eu, crente bebo, e aí a gente ali, desviado bêbado, e a gente ali fazendo festa. Aí a gente começava a contar piada com o nome de Deus. E quando a gente começava a falar piada com o nome de Deus, ele dizia, peraí, nome de Deus não. Pô, o cara está desviado, o cara está bêbado, mas ele lembra que com o nome de Deus não se brinca. Porque em 1 Coríntios capítulo 4, e já dá-lhe uma sarrafada de Bíblia em ti. Mas tu não está bêbado? Eu estou bêbado, mas eu sei o que cantava na casa do meu pai. Eu estou bêbado, mas eu sei o que o meu pai dizia. Eu estou fora da casa do meu pai, mas eu sei o que era dito lá. E aí nós estávamos, quanta gente na época do como Zaqueu, eu quero subir, tocava na casa do rock. E os crentes lá, pensa, os crentes lá. Aí começava a música, entra na minha casa, os crentes, Deus falando com eles lá dentro. Por quê? Essa música eu conheço. Essa música cantava de manhã no domingo na casa do meu pai. Eu ia para o culto e eu conheço essa música. Então, meu irmão, o filho saiu de casa, mas a casa está aqui dentro. Ele sabe quem é o pai dele. Ele sabe quais são os princípios da casa do pai dele. Ele saiu. Alguma coisa fez ele sair. Então, o filho pródigo sai de casa. Ele sai da proteção do pai. Mas ele tem saudades da casa do pai. Ele só não tem coragem ou força para voltar. É incrível quando eu encontro um desviado. É muito legal. Eu gosto de encontrar os irmãos que estão fora da curva. É verdade, eu gosto porque eu meus irmãos. Lembra? Um pai tinha dois? Então deixou de ser irmão? Não. Uma pérola, um diamante no barro, ele deixou de ser diamante? Se você encontrar um diamante no barro, o que você faz? Ui, está sujo. Aleluia. Quem pega e limpa, levanta a mão, diga amém. Por que a gente encontra os irmãos no barro e não pega e limpa? Porque o valor não está no barro, o valor está no diamante. E aí eu gosto de encontrar esses irmãos. É bom porque eu vou vindo assim, no shopping, eles me veem, eles entram numa loja, e eu fico lá na porta esperando você da loja. Não tem saída, meu querido. E eu fico lá, e ele disfarça, pede preço de tudo. Não vai comprar nada, está só esperando eu sair. E eu fico lá. Aí ele sai, ô pastor, eu falei, ô meu querido, vem cá. Há muitos deles de verdade, quando chega perto eu vejo a pupila dilatada, cocaína, o cheiro do álcool, porque ele está na lama, mas ele tem o valor dele, ele não perdeu o valor porque ele está bêbado. E aí eu dou um beijo, o que constrange, eu falo assim, domingo tem ceia. Como assim tem ceia? Eu estou desviado? Como assim? Tipo assim, pastor, eu sei que tem ceia, mas a ceia, me disseram, o meu irmão mais velho lá da casa disse que eu não posso. Não, pastor, eu sei que tem ceia, pastor, mas depois que eu saí da igreja eu fiz tatuagem, pastor. Eu tenho um alargador na minha orelha, pastor, agora eu não sirvo mais. Não, pastor, eu sei que tem ceia, mas, pastor, o filho pródigo saiu de casa.
Ele não esqueceu os mandamentos, ele só não sabe voltar. Nem se lembra onde se perdeu. Foi esfriando, a Bíblia empoeirando, a oração se distanciando. Quando viu, já era. Ele só tem saudades. Até tem vontade de voltar para o aprisco. Está ferido. A religião normalmente feriu. Bom, tem um segundo personagem que Jesus está contando as parábolas, que é a dracma perdida. A dracma perdida não saiu de casa não, ela vem domingo todo culto. A dracma perdida tem carteira de membro da igreja. A dracma perdida, ela não se afastou não, ela continua. Se alguém pergunta, onde é que você congrega? Congrego lá naquela igreja. Ele vem domingo, vem com uma quinta de homens, de mulher, quando tem, está tentando, está assim, sabe? Mas ela está perdida dentro de casa, sabe por quê? Porque a dona da casa precisa acender a luz e varrer, para poder encontrar. Então, ela está aqui, mas ela está nas trevas. Ela não tem coragem de ir num grupo de convívio, sabe por quê? Porque lá o líder vai descobrir como ele trata a esposa. Ela não tem coragem de ir num discipulado, porque sabe que no discipulado vai ter que abrir, que está com um vício escondido, ou está com um relacionamento fora do casamento, aí não dá para vir para a luz. Por isso que a mulher da casa com a dracma acende a luz primeiro. Então deixa eu dizer uma coisa, tem alguns que não saíram de casa, mas estão perdidos dentro de casa. Não saiu da igreja, tem cara de crente, jeito de crente, dizima como crente, mas ainda está perdido dentro da casa do Pai. Nunca mais se relacionou, nunca mais chorou na presença do Pai. Faz tempo que não sente a presença do Pai. Virou mecânico, virou obrigação. Perdeu o relacionamento, ficou só o regulamento. Ficou só a obrigação. Vou lá no culto, né? Domingo, afinal, se não ir domingo, parece que a semana não fica bem. Mas na semana inteira não fala com o Pai, não conversa com o Espírito Santo, só vai. Eu lembro de uma vez que eu estava dentro da casa, estava pregando, era pastor lá em Treviso. Para quem não sabe, Treviso vai ser a nova grande Jerusalém, vai ser lá, né? Estava pregando lá em Treviso, e um dia eu preguei num culto assim, não lembro se era domingo ou quarta-feira, não lembro. Tinha assim umas 62 pessoas, que era um avivamento, né? 62 pessoas, ele elege um vereador lá. E eu lembro que eu preguei, eu não lembro a palavra, e no final, Renan, veio uma graça, Renan. Bom, tu ia lá nos cultos, na entrevista. Veio uma graça, as pessoas vieram assim para frente, quebrantadas, e eu falei: Espírito Santo, pega os teus filhos, batiza, cura, liberta. E o Espírito Santo veio, começou a curar, batizar. E aí no meio, enquanto aquelas pessoas estavam ali, estava terminando aquele momento maravilhoso, o Espírito Santo falou para mim assim: eu estou triste com você. Eu falei: como assim? A semana inteira tu não falou comigo nenhuma vez, agora no culto tu quer que eu venha e batize as pessoas. Tu está me usando, tu não tem relacionamento comigo, é só ministério que tu quer. Irmãos, diante de Deus, eu não sei se a Vivi lembra, eu nem terminei o culto, eu chamei um diácono, falei: pega o microfone e termina para mim. Eu fui para trás de uma salinha que tinha, e eu chorei por 2 horas. Tinha irmãos que falavam que eu estava endemoniado. O pastor endemoniou lá atrás. Porque eu fiquei tão mal, eu deitei de barriga no chão, eu chorava tanto, eu gritava tanto, porque a impressão que eu tive é que eu estava usando o Espírito Santo, o mesmo Espírito que me salvou. Então eu estava na igreja, mas o meu relacionamento com Ele era profissional. Eu estava me tornando um profissional da fé, onde eu queria o Espírito Santo quando eu queria dar um show.
perdido dentro da casa, tem que acender a luz, tem que expor o coração, tem que expor a motivação, tem que expor, tem que acender a luz, porque a gente pode estar aqui, escute, em nome de Jesus, eu não quero que ninguém que congregue aqui esteja caminhando a galope para o inferno, mesmo congregando aqui. Eu preciso que eu e você tenhamos relacionamento com Deus, porque no último dia Ele vai dizer: olha, Jesus, eu curei enfermos, eu fiz milagres, Jesus, eu era do ministério lá do Mercado Solidário, Jesus, eu fiz a obra de Deus, eu dei o dízimo. E Ele vai dizer assim: ó, eu não te conheço. Sabe o que é ouvir não te conheço? É dizer assim, ó, é verdade tudo que você disse, mas você não andava comigo, você não perguntava para mim, você fazia as coisas do seu jeito, você começava um projeto e dizia: Deus me abençoa, tu nunca perguntou se era a minha vontade. É assustador saber que essa vai ser a resposta: eu não te conheço. Porque eu posso estar dentro da casa, nas trevas, e aí a mulher não acende só a luz, ela pega a vassoura, porque a gente tem hábito de botar debaixo do tapete coisas que era para vir para a luz. Pastor, mas se vir para a luz vai doer. Ele nunca disse que não doeria, Ele disse que estaria conosco. Quantas vezes Deus expôs o meu coração e da Vivi? Quantas vezes? E o nosso coração estava indo para um lugar perigoso. Ele vem e traz luz. Não vai aqui. Coisas pequenas. Coisas pequenas. Coisas de tipo assim: vamos fazer uma live com alguém. E aí a motivação não era correta. O Espírito Santo está errado. Você está usando aquela pessoa, e o Espírito Santo pode parar. E a Vivi ligar, eu ligar e dizer: olha, desculpa, eu ia te usar. É Deus, luz. Então o filho pródigo saiu de casa. O filho pródigo está nas trevas, ele decidiu para as trevas. Ele não, mas tem gente que está dentro de casa. Dentro de casa. O filho pródigo saiu da casa do pai. A dracma perdida está na casa do pai, mas não sabe o pai que tem. A dracma perdida está dentro de casa, mas não sabe o pai que tem. Tem medo do pai, tem medo de vir para a luz. Sabe uma das coisas mais lindas que eu vejo nas minhas filhas? É que quando elas erram, elas não fogem de mim. Quando elas erram, elas vêm para mim contar que errou. Sabe por quê? Porque elas sabem que vai ter correção, mas sabem que vai ter amor. E eu nunca vou abandoná-las. Nunca vou abandoná-las. Se eu, Telmo, nunca vou abandonar as minhas filhas, que sou o mal, imagina o teu Pai Celestial, nunca vai te abandonar. Então quando você errar, quer um conselho? Não sai de casa, filho. Vai para perto dele e fala: papai, eu errei. Olha eu aqui. Me corrige. Me corrige. Sabe que nós temos aqui na igreja uma norma: todo culto tem que ter uma canção antiga. Sabia disso? Não sei se alguém já percebeu. Todo culto tem que ter uma canção antiga. 2 motivos. Primeiro, porque eu gosto. Se eu gosto, eu sou o dono da bola, canta, eu tiro todo mundo aqui. Pego, aí, se acontecer isso, eu vou tocar violão e vou cantar, vocês vão sofrer. Então não ore para isso acontecer. Então eu falo: quero uma canção antiga. Primeiro motivo, porque eu gosto. Segundo, porque quando entrar um filho pródigo aqui, ele bota o pé na porta. Está cantando aqui: grande é o Senhor e muito digno de louvor.
na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Aí os irmãos estão cantando, ele entra na porta, ele lembra: encontro com Deus, retiro, acampamento de verão, aquele culto na escola. Ele lembra da casa do Pai. Ele tem a memória afetiva resgatada. Então quando a gente começa, hoje a gente cantou no culto das 5, como é que é? Quero que valorize não ser você alguém tão importante para... Quem conhece a canção? Nesse seu complexo enfermo, dizendo às vezes que não é, eu venho falar do valor que vou. Você que está aqui, filho pródigo, que veio visitar o culto hoje, ouça. Eu venho falar. E não importa o barro que está te envolvendo, Ele está em você. Ele está em você, fazendo gemidos inexprimíveis. E aí você pode então perceber. Por isso levante e cante. Como é que diz? Você tem valor. Você tem valor. Quem lembra dessa canção? Quem aqui, quando chegou na igreja, quando se converteu, essa canção falava com seu coração? Levanta a mão. São memórias da casa. São memórias da casa do Pai. Então o filho pródigo, mesmo longe, tinha memórias. A dracma perdida, mesmo dentro, conhecia a voz do Pai. Ela sabia, todo dia ela ouvia. Mas eu quero apresentar uma terceira pessoa. Abra comigo rapidinho, por favor. Lucas 19. Lucas 19, capítulo 19, versículo 1, por favor. Lucas 19, 1 diz assim: chegando a Jericó, atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia, devido à quantidade de pessoas. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para observá-lo, pois Jesus passava por ali. Quando Jesus chegou naquele local, olhou para cima e chamou Zaqueu: desce depressa, pois preciso ficar em tua casa hoje. Ficar onde? Preciso ficar onde? Aqui entrou aquela canção, né? Entra na minha casa, entra na minha... Quem cantou essa música? Quem já cantou? Quem cantou na casa do rock? Levanta a mão. Aleluia. Deixa eu dizer, quem é esse terceiro personagem? O filho pródigo saiu de casa, da casa do pai. A dracma perdida está perdida dentro da casa do pai. Quem é Zaqueu? É o que não sabe que tem um pai. E aqui entra aquilo que Jesus fez nas escrituras, revelou o Pai. Quando ele ensinou a orar, ele falou assim: quando vocês orarem, queridos, orem assim, ó: Deus poderoso nosso, sim ou não? Não. Deus forte e grande, criador dos céus e da terra, sim ou não? Jeová Jireh, sim ou não? Tudo isso está na Bíblia, mas a oração é: Pai. Sabe por quê? Porque nós temos dificuldade de entender que o nosso Deus é um Deus Pai, e Ele é Pai. E aí nós nos relacionamos com Deus, sabe como? Como um Deus distante, iracundo, cheio de regra, porque não temos facilidade de reconhecer Deus como Pai.
por alguns motivos. Eu sei que é difícil para uma menina que viu a vida inteira o pai bater na mãe, e quando nela, é difícil para essa mulher, para essa menina, para essa mulher hoje, chamar Deus de pai, porque a referência paterna dela foi horrível. Eu sei que é difícil para um menino que cresceu ouvindo na escola nome do pai, e na certidão dele não tem o nome do pai. É difícil para esse menino chamar Deus de pai. Eu sei que é difícil. 90%, eu vou baixar um pouquinho a régua, 80% de quem está em clínica de recuperação não tiveram um pai, ou tiveram um pai presente, ausente. 80% de quem está numa clínica de recuperação e numa cadeia não teve um pai presente. Sabe por quê? Porque a paternidade da terra pode gerar um bloqueio ou não da paternidade de Deus. E é difícil. Tem gente aqui que não consegue, na hora de orar, chama Deus de tudo, menos de pai. Por quê? Porque tem um bloqueio. Por isso que o diabo quer tirar o pai da casa, porque se ele tira a paternidade da casa, ele tira a referência paterna de Deus. E os nossos filhos, só entre nós, nossos filhos não querem nossos presentes. Não, eles não querem. Eles querem, mas não querem. Eu estava contando esses dias aqui, eu comprei a tal da LOL, quando eu descobri que a Bela gostava da LOL. A LOL, aquela endemoniada. Não, aquela é desse tamanho, olhuda. Cara, aquilo é do demônio. Aquilo não é, eu fui comprar, ai uma LOL, ai que legal, eu falei, LOL, eu queria uma LOL, 280, um negocinho desse tamanho. Aí, pai, tem a outra LOL. Que outra? Não, tem várias, pai. Eu falei, já tem uma. Não, mas tem a LOL Special. Eu falei, quem é essa demoniada? Aí a LOL. Aí não cansou da LOL, ela queria a casinha da LOL. Estou pagando parcelado até hoje. Na casinha da LOL. Pensa, negócio veio numa caixa de papelão. Casinha da LOL. Aí eu lembro que a casinha da LOL, eu não brinco de LOL, está amarrado. Eu vou sonhar à noite se eu brincar com aquele bichinho ali. Eu não consigo. Tem coisa que o Morro Esteve que habita em mim que não dá para sair, entendeu? Como é que eu vou brincar de LOL? Oi, amiga. Que tribulação. Não é uma tribulação? Não, para mim é uma tribulação. Oi, eu vim da praia. E você? Eu vim dessa aqui. Você. Ai, como é que foi na escola, amiga? Ai, foi muito legal. Dá uns 30 segundos eu estou arrepiado assim, já estou. Aí, um dia lá em casa, uma caixa de papelão. Pai, essa caixa de papelão, vamos fazer uma casa. Tá. E corta caixa de papelão. R$7. Caixa de papelão. Janelinha. Caixinha de papelão. Pai, agora vamos. E eu brincando com a caixa de papelão. E ela brincando comigo, eu brincando com a caixa de papelão. E de repente eu olhei a casinha do LOL lá. R$1 milhão. R$7. Não. Aí o Espírito Santo disse para mim assim, ó, ela nunca quis a casinha da LOL, ela quer tu. Deus não quer o seu serviço, Deus quer você. Sabe o que Deus está dizendo essa noite para alguns aqui? Zaqueu, eu sei que você, para vir aqui no culto evangélico, você teve que subir numa árvore com espinho, porque não é simples. Eu sei que tem gente aqui, como veio agora hoje de manhã, desesperada, porque a droga entrou na família. Ela falou, nunca botei o pé numa igreja, eu jurei que não quer botar, mas eu estou aqui porque eu preciso de Jesus, porque talvez tem dores que te trouxeram aqui. Mas Zaqueu, se você subiu na árvore, eu quero te lembrar que Jesus passou embaixo e chamou Zaqueu de volta. E ele falou, hoje eu vou para a tua casa, e eu vou te mostrar que tem um pai amoroso que te ama, Zaqueu. Você que se relacionou com Deus, Zaqueu, através do serviço, você que acha que Deus te deixou, Zaqueu, não, essa noite eu, Telmo, em nome de Jesus, venho aqui te lembrar que você tem um pai nos céus que nunca vai deixar você. Você tem um pai que te ama, que nunca vai deixar você como deixou a sua mãe, como o seu pai fez com você, ele nunca vai fazer. Ele é um bom pai. Ele está dizendo, olha aqui, escuta, Jesus está sendo batizado. Jesus está sendo o quê? Sendo o quê?
batizado. Presta atenção, irmãos, está começando o ministério dele, está todo mundo ouvindo, tem uma galera ali, aí vem uma voz do céu, todo mundo vendo a voz do céu, que coisa maravilhosa. A voz do céu vem e fala assim, ó: esse é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sim ou não? Não, mas Jesus é Rei dos Reis. Não, esse é o Salvador do mundo. Sim, ele é, mas não foi isso que a voz disse. Uma voz do céu, na frente de todo mundo, Jesus começando o ministério, a voz vem e fala assim, ó: esse é o meu filho. Porque quando você sabe que é filho, você se relaciona com Deus como um pai, e você não foge mais da casa do pai. E não importa se os irmãos não querem você já sabe quem você é. Porque um pai dá para o filho direção, limite e propósito. Por isso que muitos, e hoje de manhã eu atendi um menino assim, muitos que estão lá na boca de fumo, estão lá na clínica, ou lá no presídio, muitos não tiveram um pai que deram limites, porque é o limite que dá pai. E eu olho para esse menino, ele só tentou acertar, ele só tentou chamar atenção. Mas aí os amigos falaram assim: ô mano, encosta aqui, a gente cuida de você, dá uma puxada aqui e fica com a gente. Se tivesse um pai dando limite, é um pai que dá destino, um pai que dá propósito. Pessoas que estão na 5ª faculdade, mas não sabem o que vai fazer, tem 35 anos e não sabe se casa ou compra uma bicicleta. Sabe o que faltou? Um pai, dizendo assim: você é um homem de Deus, você vai gerar uma família linda, você vai ser um grande marido, vai ser um pai, você vai ser maravilhoso, meu filho. No outro dia, você é um homem de Deus, você é um grande homem de Deus, você vai ser um grande marido, vai ser um grande pai. No outro dia o filho passa perto: filho, você vai ser uma bênção. Um filho afirmando, dando identidade. Quando esse menino cresce, ele sabe que foi criado para ter uma família. E aí o mundo, economia, dólar, euro, sobe e desce. Ele ouviu a vida inteira do pai: fica tranquilo, filho, você vai ser um grande homem, eu vou estar contigo, nunca vai ter problema. E quando os problemas virem, o pai vai estar junto. Ele cresce sabendo que tem segurança. Segurança. Um pai traz segurança. Então, tem uma terceira pessoa aqui que eu queria apresentar, e apresentei: é Zaqueu. Escute, eu quero fazer uma oração. Perdão, quero fazer uma oração para 3 pessoas. Se você creu que enquanto eu falava o Espírito Santo queimava aí dentro, as lágrimas se aproximaram, aqueceu seu coração, eu quero fazer um convite. Primeiro, para os Zaqueus. Quem são os Zaqueus, pastor? São aqueles que cansaram de tentar vencer com a força do braço. São aqueles que cansaram de buscar na religião e não encontraram. Eles subiram na árvore desesperados: eu quero conhecer esse Jesus que transforma. Ele transforma mesmo? Quem é esse cara? Eu estou te apresentando ele essa noite. Esse Jesus é maravilhoso, te ama, morreu na cruz por você e quer salvar você. Ele quer entrar na sua casa, porque depois que ele entrar na sua casa, você vai fazer morada para sempre na casa dele. Quero te apresentar um bom pai, e eu queria que os Zaqueus ficassem de pé. Você que se identificou como Zaqueu, fica de pé onde você está. Pode fechar os olhos, a igreja, por favor. Queria que a igreja ficasse orando agora. Fica de pé você que se identificou com Zaqueu. Fala: pastor, eu estou desesperado, eu subo na árvore, eu faço o que eu quero, eu faço o que for preciso, mas eu preciso de uma intervenção desse Deus na minha vida. Eu queria fazer outro convite para as dracmas perdidas. Pastor, eu estou dentro de casa, mas vir na igreja é só um ritual para mim. Faz tempo que eu não tenho um relacionamento de verdade com Jesus, eu estou perdido dentro de casa. Se Ele varrer a minha vida, tem tanta coisa para varrer. Fica de pé, você que se identifica com essa dracma, que está na igreja,
mas você sabe que você está fria e longe dele. Fica de pé onde você está. É o Espírito Santo que está aqui essa noite. Não tem a ver com o Telmo. Eu não sabia nem que você ia estar aqui, mas o Espírito Santo sabia. E eu quero falar com a terceira pessoa. Quero falar com os filhos pródigos. Enquanto a gente cantou algumas canções, você lembrou da casa do pai. Você sabe que um dia você cantou com o pai. Fica de pé, o filho pródigo. Aqueles que falam: pastor, eu já estive na casa do pai há muito tempo, mas um dia, pastor, eu cortei a ponta do meu cabelo, pastor. Um dia, pastor, eu fiz uma tatuagem, pastor. Um dia, pastor, eu faltei a ceia, pastor. Eu joguei futebol, pastor, e nunca mais voltei. Fica de pé, os filhos pródigos. Enquanto os irmãos cantam essa música, eu quero fazer um convite. Escuta, não tem nada de místico, mas o convite é simples. Você vai dar esse, como o filho pródigo que andou até chegar na casa do pai. Você vai dar uma caminhada de onde você está aqui na frente. Você que está em pé, por favor, vem aqui. É um convite meu. Por favor, vem aqui na frente enquanto os irmãos ministram.